Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Ceará. Hoje, capítulo 8, Atividades Econômicas e Patrimônio Cultural dos Índios Cearenses. Mas antes de começarmos a leitura do capítulo 8, vamos fazer a correção da página 51 e 52, a atividade da aula passada. Na página 51, a primeira questão dizia: descubra a que povos indígenas as características abaixo se referem. 1. Tapeba. 2. Tremembé. 3. Pitaguari. 4. Anassé. Primeiro, vivem em reserva indígena localizada no distrito de Santo Antônio do Buraco, no município de Maracanaú. Resposta, item 3, Pitaguari. Vivem na região de Almofala e Capinhaçu, Córrego Pereira. Item 2, Tremembé. Povo indígena que é resultado de 3 grupos, Potiguara, Tremembé e Cariri. Item 1, Tapeba. Ainda estão em processo de identificação como povo indígena. Item 4, Anassé. Então, a sequência é 3, 2, 1, 4. Página 52, segunda questão. Em julho de 1999, 50 representantes dos povos indígenas do Ceará encaminharam à FUNAI uma carta com reivindicações em que diziam: nós somos indígenas, mas não somos acreditados, reconhecidos. Se não somos reconhecidos, nossa terra também não consegue ser livre, demarcada. Comente a declaração dos indígenas. O que os índios estão reivindicando? A reivindicação dos índios nesse item, nessa carta, é em relação à demarcação das terras, a delimitação das terras para que eles possam viver em paz, do jeito que eles vivem, em paz com a natureza, com o seu povo, apenas retirando aquilo que dá sobrevivência para eles. Então, a reivindicação é em relação à demarcação das terras. Agora, prestem atenção à leitura em seguida de todo o capítulo 8, das páginas 52 até a página 56, e em seguida nós voltamos com a explicação. Atividades econômicas e patrimônio cultural dos índios cearenses. Nas tribos, cada membro tem uma ocupação de acordo com o sexo e a idade. Homens, mulheres, jovens e adultos possuem funções diferentes no dia a dia. Entre os povos indígenas cearenses, a atividade agrícola se inicia com o preparo da terra nos meses de janeiro e fevereiro. Das espécies plantadas, há aquelas de valor medicinal e nutricional, como agrião, boldo, capim-santo, hortelã, malvarisco, pinhão branco e roxo, manu, marupá, limão, laranja, inhame, cravo, couve, cebola do mato, cebolinha, flor-balão, cumaru, alho, amor crescido, mamão e algodão. Tudo o que era produzido na aldeia era repartido entre todas as pessoas do grupo. Outras espécies são coletadas como o jatobá, a jurema e as cascas de caju azedo. O extrativismo é uma importante atividade dos índios Pitaguari, que, nas localidades de Santo Antônio, Horto e Olho d'Água, dedicam-se ao corte da madeira e à mineração de areia lavada. Contudo, essas atividades têm despertado preocupação entre as lideranças locais por conta da devastação ambiental. Diante disso, os índios têm procurado outras formas de geração de emprego e renda para as famílias dessas localidades. Além do extrativismo, o povo pitaguari tem como fonte de renda a atividade artesanal. A partir de matéria-prima da região que habitam, eles produzem bijuterias, trajes típicos que são feitos de fibra de tucum e de outros materiais. Os colares e diversos artigos são feitos a partir das sementes nativas de Juriquiti,
mucunã, linhaça, mulungu, lágrima de Nossa Senhora, sabonete, coco-babão e coco-babaçu. Muitos trabalhos manuais se destacam como os bordados, o fuxico e o crochê, além de cestos e sacolas de palha. Outra atividade que se destaca é a fabricação de cerâmica feita com diversos tipos de barro e pintada à mão. A agricultura é a principal atividade econômica do povo Tremembé, que cultiva mandioca, feijão, arroz, batata doce, banana, coco, melancia, abóbora, caju e goiaba. Com a mandioca, eles fabricam a farinha de puba, farinha grossa, e o beiju, e com o caju, o mocororó, uma bebida ingerida nos dias do Torém. Além da agricultura, os Tremembé se dedicam também à pesca e à atividade artesanal. A atividade de caça e coleta, por conta da degradação ambiental, já não é praticada com muita regularidade. A coleta de produtos vegetais é realizada em determinadas épocas do ano ou conforme a necessidade. Entre os produtos coletados estão a azeitona, o jatobá, o ingá, a goiaba, o murici, o urucum, a tiúba, o urucu, a mumbuca e o mel de jataí. Já a atividade artesanal é direcionada para a confecção de colares de sementes e conchas, búzios, brincos, paneiros, caçoás e rendas de bilro, principal atividade realizada pelas mulheres da comunidade Tremembé. A festa da Carnaúba. O dia 20 de outubro é comemorado pelo povo Tapeba como sendo o Dia da Carnaúba. Nesse dia, a festividade se inicia pela manhã e se estende por toda a noite. A carnaúba é um produto muito importante para a comunidade Tapeba, pois dela se tira a palha e a fibra, das quais são feitas as vestes tradicionais, o artesanato e até a coberta das casas. Do tronco são feitos os móveis, das raízes, remédios capazes de curar as piores dores. Da palha são feitas saias, cocares e tangas. Das fibras são feitas vestimentas para as mulheres, além de bolsas e cestas. O tronco serve para a fabricação de barcos e produtos artesanais. Crianças indígenas. As crianças indígenas crescem em contato com a natureza. Desde pequenas, aprendem a nadar sozinhas e a confeccionar seus próprios brinquedos, que são construídos de sementes, penas e outros materiais, tudo retirado da natureza. Construir o brinquedo é parte da brincadeira. As crianças indígenas eram bastante respeitadas e aprendiam os costumes de seu povo através dos exemplos de seus pais e participando das atividades da aldeia, como rituais, festas, pesca, caça e fabricação de cestos e potes. No final da década de 1990, iniciou-se no Ceará o processo de constituição das escolas indígenas. Educação escolar indígena. A educação escolar indígena é uma modalidade de educação básica que garante aos indígenas a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, bem como o acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índios. Atualmente, existem 37 escolas indígenas na rede estadual e 4 escolas das redes municipais. A educação escolar indígena é assegurada na Constituição Federal Brasileira de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, que assegura às comunidades indígenas o direito à educação diferenciada, específica e bilíngue. O patrimônio cultural Tremembé. Todas as narrativas falam da flora e da fauna locais. Para os Tremembés, a natureza é viva. Rios e mangues estão repletos de encantos
e têm uma movimentação própria que é acompanhada e transmitida oralmente. Tempos atrás, a duna cobriu a igreja e a barra do rio. O mangue cresceu. A partir dessa visão do meio ambiente, podemos aprender um pouco sobre o modo de vida Tremembé, sem esquecer das matas perdidas, dos cajueiros cercados e do conflito latifundiário que enfrentam. Os desenhos fazem parte da arte Tremembé, que inclui o grafismo em cerâmicas nos padrões difundidos por todo o Ceará e a pintura com argila, a toá, nas paredes das casas de taipa, praticada em localidades da área indígena de Almofala. Um repertório comum de pontos, linhas e curvas reaparecem nos desenhos com grande liberdade individual. As pinturas e os desenhos Tremembé também retratam o espaço vivido e imaginado por eles. Então vamos lá. Atividades econômicas e patrimônio cultural dos índios cearenses. Nas tribos, cada membro tem uma ocupação, de acordo com a idade e com o sexo. Homens, mulheres, jovens, crianças, cada um tem uma ocupação diferente. E a principal atividade econômica dos índios cearenses é a agricultura, que eles começam entre janeiro e fevereiro a preparar a terra para plantar, depois colher. Então, a principal atividade dos índios é a agricultura. Das espécies que eles plantam, tem umas que têm um maior valor nutricional e também medicinal. Tudo que eles colhem é repartido entre todas as pessoas do grupo. Na aldeia dos índios Pitaguari, o extrativismo é uma importante atividade nas localidades de Santo Antônio, Horto e Olho d'Água. Eles dedicam-se também ao corte da madeira, à mineração da areia lavada e também à atividade artesanal, como fonte de renda. Eles produzem bijuterias, trajes típicos, tudo feito com matéria-prima da região em que eles habitam. Fazem colares, diversos artigos a partir de sementes nativas, sementes de juriti, mucunã, linhaça, coco-babão, coco-babaçu e várias outras sementes, tudo tirado do ambiente que eles vivem. E muitos trabalhos manuais se destacam, como os bordados, o fuxico e o crochê também. E outra atividade que se destaca na aldeia dos índios Pitaguari é a fabricação de cerâmica, feita com diversos tipos de barro e tudo pintado à mão. Em relação aos povos tremembés, também a agricultura é a principal atividade econômica. Eles cultivam mandioca, arroz, feijão, melancia, abóbora, caju e também goiaba. Com a mandioca, eles fabricam a farinha de puba, uma farinha grossa, e o beiju. E com o caju, eles fabricam o mocororó, que é uma bebida ingerida nos dias de Torém. Torém. O torém é um ritual que compreende uma dança circular acompanhada de cantos que, em princípio, fazem referência à fauna e à flora locais. No centro do círculo de dançadores está o condutor do ritual, portando um maracá na mão para marcar o ritmo dos cantos que ele mesmo entoa. A dança segue o sentido anti-horário, salvo durante a execução de um canto específico que faz os dançarinos rodarem na direção contrária, somente o tempo de um verso. Existe uma pausa para beber o mocororó, indicada por uma canção particular. O torém Tremembé foi visto ao longo do século XX como uma relíquia folclórica de um passado indígena. Nos últimos anos, esse ritual tornou-se um elemento-chave no processo de distinção étnica do povo Tremembé, representando um elemento simbólico na construção da organização política desse povo indígena. Além da agricultura, os tremembés também se dedicam à pesca e à atividade artesanal. A atividade de caça e coleta, por conta da degradação ambiental, já não é praticada com muita regularidade. Isso também entre os índios pitaguaris, que se preocupam com a natureza
e em relação à degradação ambiental, eles não praticam com tanta regularidade para proteger a natureza. Então, essa coleta de produtos vegetais é realizada em determinadas épocas do ano ou conforme a necessidade. Já a atividade artesanal é direcionada para a confecção de colares, sementes e conchas, brincos, rendas de bilro, caçoás, que é uma principal atividade realizada pelas mulheres Tremembé. A festa da Carnaúba. Falando agora do povo Tapeba, o dia 20 de outubro é comemorado pelo povo Tapeba como sendo o dia da Carnaúba. Nesse dia, a festividade inicia-se pela manhã e se estende por toda a noite. A carnaúba é um produto muito importante para a comunidade Tapeba, pois dela se tira a palha e a fibra, das quais são feitas as vestes tradicionais, o artesanato e a coberta das casas também. Do tronco são feitos os móveis, das raízes remédios capazes de curar as piores dores, da palha são feitas as saias colares e as tangas, das fibras são feitas vestimentas para as mulheres, além de bolsas e cestas, e o tronco serve para a fabricação de barcos e produtos artesanais. Então, nós falamos aí dos povos Pitaguari, dos Tremembés e dos Tapebas. 3 etnias muito importantes aqui no Ceará. Vamos falar um pouco das crianças indígenas. As crianças indígenas crescem em contato total com a natureza. Desde pequenas, elas aprendem a nadar sozinhas e a confeccionar seus próprios brinquedos, que são construídos de sementes, penas e outros materiais que eles retiram do próprio ambiente onde vivem. Construir o brinquedo é parte da natureza. As crianças indígenas eram bastante respeitadas e aprendiam os costumes do seu povo através de exemplos de seus pais e também participando das atividades da aldeia, como rituais, festas, pesca, caça, fabricação de cestos e potes. No final da década de 1990, iniciou-se no Ceará, então, o processo de constituição das escolas indígenas, que é garantido por lei, pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegura às comunidades indígenas o direito à educação diferenciada, específica e bilíngue. Então, é uma modalidade de educação básica que garante aos índios a recuperação de suas memórias históricas, que garante a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciência, bem como também eles têm acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional, das demais sociedades indígenas e não índios. Então, a educação escolar indígena é um direito. Atualmente existem 37 escolas indígenas na rede estadual e 4 escolas nas redes municipais. Vocês vão realizar a atividade da página 53, 55 e 56. E a atividade extra é na página 56, pesquisando para aprender mais. Vocês vão pesquisar sobre os municípios do estado do Ceará em que possuem escolas indígenas e anotar tudo no caderno. Vamos à correção da página 53, que diz: na sua casa há divisão de tarefas? O que você faz para ajudar a sua família? E os adultos, o que fazem? Com base nos estudos das atividades econômicas dos índios, responda: como as atividades indígenas influenciaram nas atividades dos dias atuais? A agricultura influenciou bastante. Basta pensar que gostamos de alimentos à base de milho, mandioca, batata doce, frutos e outros, e o artesanato também
com transformação de argila em utensílios, muitas outras, como a confecção de redes, canoas e jangadas. Então, atividades econômicas dos índios que influenciaram bastante nos dias atuais são a agricultura e também o artesanato. Página 55. História no dia a dia. Você conhece alguma brincadeira indígena? Cite as que você conhece. Caso não conheça, pesquise e cite algumas. Brincadeiras indígenas: peteca, perna de pau, corrida de saci, o gavião e os passarinhos, entre outras, que vocês devem ter pesquisado outras brincadeiras diferentes dessas. Segunda, quais são as suas brincadeiras preferidas? Resposta pessoal. E agora a página 56. Como as crianças indígenas aprendiam no passado? Conforme nós lemos no texto, elas aprendiam participando das atividades da aldeia. Segunda, há semelhanças com a forma como você aprende? Podemos dizer que sim, pois aprendemos com os mais velhos, pais, professores, então, e participando também das atividades da nossa casa, da nossa escola. Como são as escolas indígenas hoje? Os povos indígenas têm direito a uma educação diferenciada, intercultural, bilíngue e comunitária, de acordo com a Constituição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Beijo, meus amores. Até a próxima aula.
meu lençol. Chama o vento pra formar nosso alimento. Ai, eu sou índio Tremembé. E eu sou índio, eu sou índio, eu sou de Tremembé na mata, apanhando murici, apanhando murici, apanhando murici. Tremembé na mata, apanhando murici, apanhando murici, apanhando murici. É minha rede, azul é meu lençol. Chama o vento pra formar nosso alimento. Ai, eu sou índio Tremembé. E eu sou índio, eu sou índio, eu sou de Tremembé na mata. Apanha, vai disputar, apanha, vai disputar, apanha, vai disputar. Tremembé na mata, apanha, vai disputar, apanha, vai disputar, apanha, vai disputar. Nossa mata tem murici pra disputar. Serve de alimento, outro serve pra curar. Nós vamos fazer o óleo, o nosso vai disputar. O pessoal que vem de fora, todo mundo quer olhar. Na nossa mata tem murici pra disputar. Serve de alimento, outro serve pra curar. Nós vamos fazer o óleo, o nosso vai disputar. O pessoal que vem de fora, todo mundo quer olhar. A nossa mata tem murici pra disputar. Um serve de alimento, outro serve pra curar. Nós vamos fazer o óleo, o nosso vai disputar. O pessoal que vem de fora, todo mundo quer olhar. Nós somos índio Tremembé de São José ao Buriti. Nós somos índio Tremembé de São José ao Buriti. Nós estamos todos reunidos para celebrar a festa do Sagrado Murici. Nós estamos todos reunidos para celebrar a festa do Sagrado Murici. Tu apanha de lá, eu apanho de cá, nós vamos fazer o óleo do nosso vai disputar. Tu apanha de lá, eu apanho de cá, nós vamos fazer o óleo do nosso vai disputar. Nós somos índio Tremembé de São José ao Buriti. Nós somos índio Tremembé de São José ao Buriti. Nós somos todos reunidos para celebrar a festa do Sagrado Murici. Nós estamos todos reunidos para celebrar a festa do Sagrado Murici. Tu apanha de lá, eu apanho de cá, nós vamos fazer o óleo do nosso vai disputar. Apanha de lá, eu apanho de cá, nós vamos fazer o óleo do nosso vai disputar.